Graça e paz novamente. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. E o nosso tema novo, a glória de Deus, tá bom? Então, nós vamos falar aí em torno de 4, 5 aulas sobre a glória de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre todos os sentidos de glória, as aplicações da glória para os nossos dias, o que nós estamos esperando, o que nós sabemos sobre esse tema. E eu quero começar, antes de expor a aula com vocês, usar um pouquinho da reflexão de vocês. Eu gostaria que no seu caderno você escrevesse de uma forma muito sucinta, muito objetiva. Se você conseguir resumir em uma palavra, ok. Se você não conseguir, mas numa frase muito objetiva, com no máximo 4, 5 palavras, o que é a glória de Deus para você? Porque depois a gente vai ver se isso vai se encaixar com o que a gente vai aprender. O que até hoje é a glória de Deus para você? Tenta resumir ela numa frase aí, de forma objetiva, ou se você conseguir resumir numa palavra, que é muito difícil, porque é uma coisa difícil da gente definir, mas o que é a glória de Deus para você até hoje? Por exemplo, vou tentar dar a minha frase. Uma exclusividade extraordinária de Deus, imprevisível e irresistível. Essa é a minha frase. A criança quer copiar? Uma exclusividade extraordinária de Deus. Já até esqueci o que eu falei. Irresistível. Qual era a primeira? Imprevisível. Irresistível. E não imitada. Vou completar. Não tem como prevenir, como prever. Não tem como imitar. É só dele. E não tem como resistir quando ela vem. Então, essa é a minha frase, uma exclusividade extraordinária que eu não posso prever, que eu não posso imitar e que eu não consigo resistir. Mas e para você? O que é a glória de Deus? Coloca aí. Eu quero que você tenha isso no seu caderno para no final da aula a gente ver como é que ficou o seu pensamento, se ele evoluiu, se ele alterou. E se alguém quiser comentar, pode falar. Qual é a sua? Presença constante de Deus? Tá bom. Quem mais? Imensurável a sua palavra? Ok. Quem mais quer comentar? Se não quiser comentar, não tem problema. Ninguém mais quer compartilhar? Uau! Pastor Júnior, a santidade de Deus colocada em exibição. Uau! Mais alguém? Não? Gente, eu vou trazer uma definição para vocês que eu achei um pouco interessante do John MacArthur, mas é difícil a gente descrever, sintetizar, definir a glória de Deus. Muitos autores, vão dizer que a glória de Deus ela é um atributo de Deus. Depende de como ela é aplicada no texto. Ela pode ser uma manifestação, ela pode ser um atributo. A definição dele vai dizer que a glória de Deus... Vou colocar o sinalzinho demais. É a soma dos atributos e a soma da sua natureza. Ele vai dizer que é a soma dos atributos, a soma da sua natureza. É a soma de quem ele é, a soma da sua natureza divina. Eu quis trazer essa para vocês porque para estimular a mente de vocês a pensar um pouquinho. Por exemplo, se ele diz que é a soma dos atributos, quem consegue me lembrar um pouco dos atributos de Deus aí? Mesmo que não esteja dentro de uma classificação, nós sabemos que existem onipotência, santidade, não vai entrar muito como santidade, vai entrar alguma outra coisa, mas tudo bem. O que mais? Onisciência, onipresença, vocês estão me citando até agora atributos naturais, que são da natureza dele, da existência dele, ou seja, só existem em Deus, não existe fora dele. O que mais? Aí são características da personalidade, vamos dizer assim. Mas não é ainda os atributos mesmo, um pouquinho mais além. Nós temos atributos morais dele,
embora ele até compartilhe um pouco disso com a humanidade, porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele, mas corrompida. Então, por exemplo, ele vai ter a imutabilidade, né? Deus não muda. Ele vai ter a justiça, embora haja justiça na terra, a justiça de Deus é soberana, superior e incomparável. Ele tem outros atributos que são classificados, além de morais, mas de perfeição. Ele é o amor em perfeição, ele é amor, ele não dá amor, né? Então, tudo isso tem uma coleção de atributos que a gente tem aí. Infinito, eternidade, Deus é eterno, ele é autoexistente. Ninguém criou Deus, o que é muito difícil da gente encaixar isso na nossa cabeça, né? Porque tudo foi criado, mas Deus é autoexistente. Então, Deus tem atributos exclusivos de si, da sua existência, atributos morais, alguns ainda compartilhados, mas todos eles superior. Então, alguns autores vão dizer que a glória também é um atributo, porque ele é um ser glorioso, um ser majestoso. E outros vão dizer que é a soma desses atributos. Outros vão dizer que é a revelação da santidade, como o Júnior falou, né, que é aquilo que ele manifesta da sua pessoa, que vai incluir tanto quem ele é, em essência, quanto a aparência dele, tudo que está ao redor dele, que irradia desta pessoa. Então, tudo ao redor dele é glorioso, porque irradia da glória dele. Então, é difícil da gente sintetizar numa frase, tá bom? Mas, por hora, se vocês ficarem com essa, já vai dar um pouco de luz na cabeça de vocês. A soma dos atributos que vão ser manifestados em alguns momentos a nós, vão ser revelados ao homem. Então, Deus teve suas formas de revelar a sua glória desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Tá bom? O que eu vou começar a fazer com vocês hoje? Qual que vai ser o objetivo da aula de hoje? Nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte eu vou explicar para vocês quais são os conceitos, as definições, as aplicações da palavra glória dentro da Bíblia. Toda vez que você lê a palavra glória na Bíblia, ela vai dizer a mesma coisa? Ela vai ter o mesmo sentido? Não. Você vai ver 1 milhão de vezes a palavra glória com sentidos diferentes. Depois disso, o segundo momento da aula é a gente entender que glória e presença são coisas diferentes. Isso já vai chocar você, talvez. Eu poderia explicar isso em umas outras aulas seguintes? Poderia, só que eu não quero deixar você chegar até a segunda, terceira aula e descobrir que glória é diferente de presença. Você fala, nossa, porque a Hannah não explicou isso na primeira aula? Eu estou o tempo inteiro ouvindo várias coisas e só agora ela expôs isso, então eu já quero hoje trazer essa definição de que são coisas diferentes, não são sinônimos, embora a gente trate como sinônimo. Mas por quê? Quando nós chegarmos em outras aplicações, fazer sentido. Tá bom? Então, vamos começar com as aplicações. A palavra glória, como ela aparece na Bíblia. E a gente vai caminhar bastante na Bíblia hoje, tá? Eu quero que vocês leiam os textos, a gente vai ler. Então, já fique preparado com a sua Bíblia aí. Quem não trouxe Bíblia, lê no celular, mas eu quero que cada um leia junto, tá bom? A primeira aplicação da palavra glória, e aí eu vou trazer os principais sentidos, e não quer dizer que nós vamos usar esses sentidos, tá? Mas é que para eu chegar onde eu quero trabalhar com vocês, eu não posso ignorar os outros sentidos que nós encontramos na palavra. O primeiro sentido que nós temos é o sentido de verbo, aquilo que indica ação. E nós vamos ter essa referência de verbo, vou trazer aqui para vocês 2 verbos utilizados na palavra glória. E o primeiro verbo vai trazer o sentido de prazer. Prazer ou agradar-se, gloriar-se, no sentido de ter prazer, de agradar-se. E aí eu quero que você leia comigo aí Salmos 105. Coloca no seu caderno aí prazer ou agradar-se. E em seguida abre Salmos 105 comigo. Vamos caminhar bastante hoje, porque eu quero que você leia. Gente, a palavra também, ela vai variar segundo a sua tradução. Por exemplo, estou usando bastante a NVT agora. E o que acontece? A NVT, como ela pega a expressão hebraica, ela já traz para o sentido dos nossos dias. Então, não necessariamente aparece a palavra glória para mim. Na sua Bíblia, dependendo da tradução, ela já pode trazer o sentido, que é o sentido de prazer ou de
de prazer, qual foi o outro que eu falei? De agradar-se. Agora, se for uma versão Almeida, a Almeida ainda mantém. Então, se a sua for Almeida, vai estar glória. Vamos ver como é que está aí na sua? Salmo 105, verso 3. Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. A sua pode estar, gloriai-vos no teu santo nome. Quem aparece gloriai-vos? Traz a expressão original. Agora, qual é o sentido desse gloriai-vos que ele está trazendo? É o sentido de prazer. Tenham prazer, agradem-se no seu santo nome. Então, é um sentido de glória no sentido de prazer. Não é a glória manifestação. Então, esse é o primeiro sentido que a gente vai encontrar muito de glória na Bíblia, de ter prazer em Deus, de agradar-se em Deus, de exultar o nome de Deus. Tá bom? Então, esse você já deixa anotado aí no seu caderno também. Agora, o segundo sentido que nós vamos ter na Bíblia, orgulho, orgulhar-se. Embora aqui eu escrevi como substantivo, né? Mas seria orgulhar. Orgulhar-se, envaidecer-se, ter vaidade. O segundo sentido do verbo que a gente vai ter é de orgulhar-se. O gloriar-se no ter orgulho. E a gente vai ter essa aplicação. Duas eu quero trazer para vocês, 2 Coríntios. Envaidecer-se, orgulhar-se. 2 Coríntios 10, abram aí comigo. Segunda Coríntios 10, o verso 17. A minha já traz a palavra orgulho, como eu falei para vocês. Vamos ver se a sua traz orgulho ou se ela traz gloriar-se. Só que nesse sentido. Como dizem as escrituras. Gente, coloquem as referências no caderno de vocês também, tá? Não sei se vocês estão colocando para depois vocês conseguirem saber a diferença. Como dizem as escrituras, quem quiser orgulhar-se ou gloriar-se, orgulhe-se ou glorie-se somente no Senhor. Aqui é o sentido de ter orgulho. Se você tem orgulho de si mesmo, se você tem uma vaidade exacerbada, desfoca de você e projeta esse orgulho em Deus. Tenha orgulho do que Deus fez em você, de quem Deus é. Então, ele está trazendo o sentido de gloriar-se, no sentido de orgulho, vaidade. Tá? Esse é o segundo sentido que a gente pode encontrar na Bíblia. Ele também vai ser melhor encontrado em Jeremias. Abre aí Jeremias. Jeremias capítulo 9. Jeremias 9, o verso 23 e o 24a. E a minha traz orgulho de novo. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, ou aquele que deseja se gloriar, que se glorie somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Então, o tempo inteiro, além da Bíblia nos instruir a não nos gloriarmos em nós mesmos, não ter esse orgulho exacerbado em si, é o sentido que ela traz da palavra gloriar-se. O segundo sentido da palavra glória dentro da Bíblia é um sentido de verbo e é do verbo orgulhar-se. Orgulhar. Ok? Então, quando eu estiver lendo a Bíblia, sempre prestar atenção qual é o sentido de glória que está trazendo. Tá bom? Vamos lá. Próximo.
Gente, eu sei que parece uma coisa muito chata de português, mas eu não posso chegar para vocês e começar a dar uma aula de glória sem explicar esses conceitos. Porque é como se eu estivesse pegando tudo na Bíblia e resumindo a um ponto só. E a Bíblia não é assim. Tá bom? Então é importante que você, quando estiver lendo a Bíblia, saiba disso. Poxa, agora eu estou lendo sobre glória. Mas qual é o sentido da glória que ele está falando aqui? Porque senão daqui a pouco a gente acha que tudo é a mesma glória e a glória de Deus é a glória que está em mim. Não é isso. Tá? São coisas diferentes. O terceiro sentido, o segundo sentido, né? Vai estar dentro do substantivo. Que é o terceiro assim, né? No verbo tinha dois tipos de verbo, mas sentidos verbais. Agora eu tenho sentidos de substantivos. O primeiro substantivo que a gente pode ter lá, o preto está melhor que o azul? Tá, né? Eu só vou colocar o azul só para indicar, então, uma setinha. O que nós vamos ter? O primeiro sentido. Honra. Reputação. Louvor. Dignidade. E aí vai. Só que essa glória, gente, quando a gente fala nesse sentido de glória como honra, reputação, louvor, você vai ter honra, glória e reputação tanto para com Deus, para com homens. Então você vai ver a palavra glória nesse sentido, tanto se direcionando a Deus, como se direcionando a homens. E a gente tem que saber diferenciar também, tá? A principal dela vai ser referente a Deus, mas ela vai parecer referente a homens também. Então, vamos colocar aqui, vamos ver na Bíblia qual é sobre os homens e qual é sobre Deus, esse sentido aplicado a eles. A primeira, Salmos, capítulo 8. Verso 5. Não, pega o 4 junto. Pega aí. Vocês estão acompanhando junto comigo a leitura? Está dando tempo de pegar junto, que eu quero que vocês leiam, tá? Salmos capítulo 8, verso 4 e 5. Olha só. Quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, ou que os anjos, conforme a sua tradução aí, e os coroastes de glória e honra. Esse sentido de glória e honra aqui é porque o Senhor, nós fomos a criatura de Deus que mais chegou perto da semelhança e da imagem de Deus. Então, essa glória e honra que recaiu sobre nós está relacionada à imagem do Criador. Quando nós somos comparados com toda a criatura, nós recebemos essa glória e essa honra que remete louvor ao Senhor e que nos aproxima em imagem e semelhança de Deus. Tá? Então, essa glória e essa honra que recaiu sobre nós, que fez com que o autor dissesse que nós somos feitos um pouco menores que Deus ou que os anjos. Outros salmos, vocês vão ver que vão chamar a gente de deuses. Mas não é deuses porque tem um poder sobrenatural em você, mas porque você é filho de Deus, uma criatura à semelhança do seu Criador. Tá bom? Então, esse é o sentido de substantivo como glória para os homens, no sentido de honra, tá? De louvor. Nós somos uma criatura louvada, né, diante do Senhor pelo que Ele fez em nós, como Ele nos criou. Tá bom? Agora, em relação a Deus, que é o que mais a gente vai ter, Isaías 42. Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8.
Se você tem Bíblia que rabisca, que gosta disso, super te aconselho e te indico a rabiscar. Trazer canetão, marcar texto para a aula, você já grifa. Mais fácil você acha depois, né? Eu compro uma Bíblia por ano, gente, para rabiscar e pintar. Olha aí. Eu sou o Senhor, este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém, não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Eu sou o Senhor, não reparto a minha glória com ninguém. Que glória é essa que Deus não reparte com ninguém? Não reparte sua honra, não reparte sua reputação, não reparte louvor e adoração, não reparte a sua dignidade. Essa glória é exclusiva de Deus. Por isso que o Senhor batia tanto contra a idolatria, porque tudo que era para ser direcionado a Ele, todo louvor, glória, adoração, honra, reputação, eles remetiam a outros deuses, o que é incabível, porque o único que tem direito de tudo isso é só Ele. Então, eu não divido essa glória com ninguém. Então, esse eu não divido não é só no sentido de que você não deve adorar outros deuses como deve me adorar. É que é incabível, não existe divisão de honra, reputação e louvor na essência de Deus. O homem até faz essa divisão com ação, mas na essência de Deus não existe. Não existe nenhum outro Deus que se compare em honra, louvor, reputação, dignidade. Essa essência de glória, ela é exclusiva de Deus. Então, na verdade, por mais que o homem tenha essa ação da idolatria, de adoração a outros deuses, mas na essência de Deus, aquilo não foi dividido. Porque é exclusivo de Deus. Eu não divido com ninguém. Então, o outro sentido de glória como substantivo vai ser esse de honra, reputação, louvor e dignidade. Tá? Que nós vamos ver que isso se refere tanto a homens quanto a Deus, mas principalmente na Bíblia, a Deus. Ok? Até aqui tudo bem? Então, tá bom. Qual é o próximo sentido que nós vamos ver, ainda como substantivo? É aquele como dom de bênção, vida e poder, principalmente poder. Então, quer dizer que nós vamos encontrar um sentido de glória na vida, na Bíblia, como se ela estivesse falando sobre poder, como se fosse um revestimento, uma glória que vem sobre, uma glória que enche. Essa glória que enche, talvez a sua Bíblia já vá traduzir como poder, um poder que veio, um poder que te encheu. Então, esse é um outro sentido dentro do substantivo de bênção, vida e poder, mas principalmente poder, tá? Vamos ver aí esse sentido? João, Evangelho de João. Se você quiser colocar aí no poder, puxar uma setinha e colocar poder do qual nos enche, tá? Não é poder para você realizar coisas, né? Um poder de mágica, um poder sobrenatural, um poder que vem para te encher. Tá? Poder que enche. Um poder para ser, não necessariamente um poder para fazer, se quiser colocar assim no seu caderno. João 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 22. Aqui é a oração de Jesus, né? Lá no Getsemane. Olha aí o verso 22 comigo. Eu vou ler tudo, tá? Eu vou ler do 22 até o 24 para vocês terem uma compreensão exata. Hoje a gente vai caminhar bastante na Bíblia, tá? Falei para vocês porque a gente vai aprender o sentido de glória na palavra, não vai ser coisas da Hannah. Acharam? Eu dei a eles a glória que tu me deste. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco na glória manifesta na face de Jesus, tá?
Eu dei a eles a glória que tu me deste para que sejam um como somos um. Quem deu a glória a nós? Jesus. Presta atenção, aqui é Jesus no Getsemane falando, eu dei a eles a glória que tu me destes. Para que essa glória? Qual é o objetivo dela? Para que sejam um, como nós somos um. Quer dizer, eu enchi eles de glória. Como o Senhor me encheu de glória. Para que eu enchi eles? Aqui ele está falando a respeito dos discípulos e de outros seguidores. Ele vai pedir a Deus para que nenhum se perca. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita. Qual é o objetivo desta glória em nós, desse poder que nos enche aqui, falado por Jesus? Para trazer a unidade perfeita da igreja. Tá? Então não está ligado aqui a poder, a fazer, mas a ser. A ser verdadeiramente o corpo de Cristo, para ter Jesus como cabeça. Esse corpo teria que ser unido nessa glória que veio sobre nós para nos trazer uma união perfeita, a unidade. Para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que o que me deste, que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste. Há uma glória que é manifesta na pessoa de Jesus Cristo. E eu já vou falar dela daqui a pouco. Estou só adiantando porque a gente leu. Porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Então, essa glória de poder é uma glória de enchimento que talvez possa vir em outras traduções para nós como poder. Mas ela vai nos encher com qual finalidade, na grande maioria das vezes? Trazer a unidade do corpo de Cristo. Tá? E aí, qual é a próxima? Nós vamos ter o aspecto celestial. Aqui já não é mais substantivo, tá? É um outro aspecto. Acabou aqui a parte do substantivo. Esse aspecto celestial, ele vai irradiar a magnitude da essência de Deus. Quando a gente fala em aspecto celestial, aonde Deus está, a esfera de Deus, e essa magnitude da glória de Deus que avança tudo, que cobre tudo, que preenche tudo. Quando nós lemos, por exemplo, em Apocalipse sobre o céu, a descrição sobre o céu, lá nós lemos que não vai ter sol. E por que o texto diz que não vai ter sol? Porque Deus é aquele que vai iluminar tudo, irradia dele. Você lê em Apocalipse que não vai ter estrelas, não vai ter necessidade de lua, porque tudo isso irradia do Senhor. Ele é o principal ser, do qual vai ser adorado, mas do qual também a glória é irradiada dele. Então essa glória, essa expressão de glória que eu posso ver na Bíblia, é uma expressão de glória que vai conotar a esfera celestial, o aspecto celestial. Então, quando eu penso em glória, eu posso pensar no céu de glória. Automaticamente, meu cérebro faz essa conexão. Quando eu penso em glória, eu já penso em Deus, os seus anjos cantando santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, como Isaías vê no capítulo 6. Então, me remete ao aspecto celestial. E quando eu penso no aspecto celestial, é tudo que ao redor de Deus recebe glória, a glória foi irradiada dele e está presente totalmente nele. Então vamos ver um pouquinho disso em 1 Timóteo 3,16, que é quando o céu, gente, resumindo é o quê? É quando o céu, ao invés de ser chamado de céu, é chamado de glória. Quando alguém falece, por exemplo, a gente fala como? Ele foi para glória. Por que você fala que ele foi para a glória? Porque o local remete glória. Todo o aspecto celestial é banhado de glória. Então, o outro sentido de glória que nós temos é o sentido da glória, é o sentido do aspecto celestial, que irradiou, que recebeu a glória, que emanou de Deus. Tá? Então, esse é o outro sentido que a gente vai ter. 1 Timóteo 3,16.
Cadê? Estou em 2 Timóteo. Olha aí, lê comigo, deixa eu ver se é o 16 ou puxo um pouco antes. Não, 16 mesmo. Pegou? Primeira. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, lembrando que a glória aqui foi revelada no corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu. Aí aqui vai ter uma diferença na sua Bíblia ou na minha. Que pode ser que a sua esteja usando o em, levado ao céu em glória, ou a sua vai estar escrito, levado ao céu de glória. Como é que está o seu? Em ou de? Na? Então vamos lá. Na glória, levado ao céu na glória, levado ao céu em glória, levado ao céu da glória, acima da glória. Alguém mais diferente? Para a glória. Tá vendo? Mudou aqui a conexão, a conjunção entre o verbo, mas você ainda tem a expressão do aspecto celestial sendo chamado de glória. Então, outro sentido para a palavra glória na Bíblia são os céus de glória, porque é o local onde mais emana a glória de Deus. Tudo, gente, o céu, a gente pode dizer que o oxigênio, que não é oxigênio, né, mas a atmosfera do céu é glória. A gravidade que sustenta a terra, se houver algum tipo de semelhança, para a gente entender o que sustentaria o céu? Glória. O que sustenta a terra? Gravidade. O que sustenta o céu? Glória. O que reflete em nós? Luz solar. O que reflete no céu? Glória. O ar que nós respiramos? Oxigênio. O que nós respiraremos lá? Glória. Gente, é glória acima de glória. É glória, glória, glória. É a supremacia da glória. E quando eu falo que lá é a supremacia da glória, não é que cheguemos a um ponto máximo, porque Deus é infinito em tudo. A sua glória é infinita e imensurável. Mas é que esse ponto máximo que nós vamos experimentar da glória não é em terra, é após a glorificação. Lembra que eu falei para vocês que na aula de Romanos, inclusive, que legal, deixa eu falar isso para vocês agora, para a câmera. Equipe do ID Online fez uma coisa super legal no nosso canal do YouTube, que agora, para você assistir uma aula que você perdeu, você não tem mais a desculpa de falar, Hanna, eu estou procurando a aula, mas vem culto, vem aula, vem culto, eu não sei onde é que está. Agora, o nosso canal está organizado, você vai lá, tem uma chavinha de acesso, escrita Aulas EBD. É só você clicar que vai ter... Não, fala mais alto, glória a Deus para eles. Glória a Deus! Agora você vai lá, você escolhe. Eu quero ver culto, viu, galerinha? Eu quero ver culto, eu quero ver aula. É só clicar lá, gente. Tem 34 aulas lá. Desde o ano passado. Tem a aula de Romanos, tem a aula do Bem-aventurados na Palavra, tem toda essa sequência lá. E quem lembra... Quem assistiu, quem acompanhou, quem ainda era online, nós falamos sobre o processo da graça, que inclui justificação, santificação e glorificação. Justificação inicial, santificação, o caminho, e glorificação reservado para o futuro. Por que eu estou citando isso aqui um pouquinho? Porque quando nós falamos em glória, no sentido que eu vou focar com vocês daqui para frente, algumas igrejas, algumas denominações ou alguns teólogos vão defender que essa glória manifesta na esfera terrena não é mais destinada a nós. Ela ficou lá no tabernáculo, ela ficou na peregrinação, ela ficou no Antigo Testamento, ela ficou no Novo, mas ela não chega mais para nós. Nós só vamos experimentar essa glória só na glorificação. Por isso que eu estou trazendo tudo isso para vocês, porque existem sentidos da glória. E a palavra vai nos mostrar que a igreja foi criada em glória, para a glória de Deus. Então, ainda tem manifestações da glória de Deus na esfera humana. Eu não posso confundir isso com a glorificação, que é outra coisa. É claro que a glorificação, nossos corpos sendo glorificados, a glorificação está correlacionada à segunda vinda de Cristo, onde seremos arrebatados, onde os mortos ressuscitarão primeiro, serão levados ao céu. Então, tudo isso é o período final da glorificação? É.
Mas a glória de Deus não está resumida só lá. Mas você vai encontrar algumas linhas teológicas dizendo que a ideia de glória como manifestação, como algo que invade a esfera humana, só vai estar reservado para glorificação. E a gente vai entender aqui com a aula que não, tá? Mas eu preciso falar para vocês que existem linhas de raciocínio diferentes. Tudo bem? Então, esse peso de glória, esse céu de glória realmente está guardado a nós. Então, quando eu penso em glória, no aspecto celestial, eu tenho que pensar que tudo que Deus reservou para nós lá é um efeito da glória. Emana glória. Ok? E essa glória, ela não se autoexiste, é uma glória que sai de Deus. Então, o aspecto celestial, ele pode ser dividido na esfera, quanto na própria pessoa de Deus. E a própria pessoa de Deus, a gente só vai ter em visões na Bíblia. Que claro que ninguém teve uma visão clara de quem é Deus. O Senhor permitiu ter algumas revelações em visões da sua essência, da sua pessoa, mas ninguém nunca viu a Deus, ok? E o que a gente tem lá em Ezequiel. Então, aqui, para você entender, no aspecto celestial, a gente vai ter a esfera, aquilo que está no lugar onde Deus habita. E, como aspecto celestial, nós vamos ter também a pessoa de Deus. Porque a glória só existe porque Deus existe. Porque a glória é dele. Ok? Vamos ver Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, verso 28. Um livro bem difícil, né? Poucas pessoas leem, porque ele é cheio de simbolismo. Capítulo 1, verso 28. Cadê? Deixa eu só ver se eu vou... Tá, vamos ler a partir do 26 para vocês entenderem. Ezequiel 1, 26. Acima dessa superfície havia algo parecido com um trono de safira. No trono, bem no alto, havia uma figura semelhante a um homem. Gente, tudo que a gente... Antes de eu continuar aqui. Tudo que a gente enxerga na Bíblia... Toda vez que o homem vai descrever alguma coisa a respeito de Deus, nós temos dificuldades de descrever Deus, ok? Mesmo que seja em visão, nós temos essa dificuldade. Então, o homem vai usar de alguns atributos humanos para tentar descrever Deus. Mas eles não são, de fato, o que é. Que é o que a gente vai chamar de antropomorfismo. O que é essa palavra gigante? Antropomorfismo. É que para caber a palavra inteira aqui, eu tive que escrever pequeno. Antropomorfismo. O que significa essa palavra, gente? É quando você vai encontrar essa palavra, ela não é bíblica só, tá? Ela não é só teológica, ela também é filosófica. Você vai encontrar esse sentido primeiro dentro da filosofia, que é quando os gregos tentaram descrever seus próprios deuses de forma humana. Um deus que tinha braços, pernas, cabeça, nariz, enfim, que tinha forma humana. E depois isso caiu para dentro, esse sentido, né? A palavra foi utilizada dentro da teologia para mostrar quando os homens tentavam descrever Deus com atributos humanos, com características humanas. Então, por exemplo, Moisés fala o quê? Que quando ele pediu para ver a glória, Deus não deixou, falou, você vai ver só as minhas costas, mas Deus não tem costas igual a nós. É um jeito que Moisés achou de descrever na Bíblia, e falou que a mão dele cobriu, mas a mão de Deus não é igual à nossa mão. É porque Deus é espírito. São coisas difíceis da gente encaixar na nossa cabeça. Tá? Então, você vai ver ao longo da Bíblia as pessoas tentando descrever nas suas visões aquilo que elas conseguem
deixar claro para a gente como é que João, no Apocalipse, ia descrever uma série de coisas na época dele, que nem é a nossa, e deixar aquilo entendível. Então, muitas coisas eram usadas de forma terrena para explicar. Então, é quando a gente usa características humanas para descrever Deus. Tá? E os pés de Deus, a terra é o banquinho ou escabelo dos pés de Deus, mas Deus não tem pé igual a nós. Então, são tudo formas da gente descrever, tá bom? Então, eu fiz essa pausa porque aqui ele falou semelhante a um homem, mas como é essa semelhança? Não dá para descrever. Então, somente vagueia um pouco. Você está lendo que é semelhante a um homem, mas semelhante no quê? Semelhante como? É uma visão que ele está tendo, ele está tentando descrever. Ele está tendo a visão do trono, a visão da glória de Deus. O livro de Ezequiel é todo cheio de visão. Continuando aí, volta aí comigo. Da cintura para cima, tinha aparência de luz reluzente que cintilava como fogo. E da cintura para baixo, parecia uma chama ardente que brilhava com esplendor. Está vendo que é tudo parecia? Não é assim, eu vi como uma chama, não parecia. Ele está tentando descrever o que ele está vendo. Estava rodeado por um aro luminoso, como o arco-íris, que resplandece entre as nuvens num dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor para mim. Ele ainda completa. Isso é o que eu estava vendo em visão. Quando a vi, prostei-me com o rosto no chão e ouvi a voz de quem falava comigo. Então, esse texto que nós lemos aqui é a descrição da glória do Senhor em pessoa, a aparência, o que Ezequiel estava vendo em visão. Essa visão remetia o trono, então ela traz uma visão da esfera e, ao mesmo tempo, ela traz uma visão da aparência de Deus, que ele tenta descrever da forma mais humana possível, que é muito difícil. E toda vez que a gente vê visões relacionadas à esfera ou à pessoa de Deus, que vê trono, que vê os anjos, isso, aquilo, outro, gente, é inevitável, você não vai ver nenhum desses homens que não sofrem o efeito da glória. Ele fala, automaticamente, quando eu vi isso, eu me prostrei, eu fui lançada ao chão. Toda vez que eles tinham uma visão, que eles tinham uma manifestação, seja ela de esfera ou de pessoa, eles eram invadidos por esta glória, eram impactados por esta glória, e esta glória surtiu um efeito sobre eles. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá bom? Mas você vai sempre ver uma visão sendo terminada falando, eu me prostrei, eu caí, eu fiquei sem vida, porque o pingo da glória sobre o homem já faz algo extraordinário na vida de uma pessoa. Tá? Não tem como aquilo. E a gente vai ter uma aula para falar sobre os níveis da glória, tá? Quando a gente chegar na parte de Moisés. Então, gente, esses são os conceitos. Não, peraí, ainda tem mais uma. Tá. E agora o conceito que é o que eu vou trabalhar, né? Um dos que eu mais vou focar com vocês, que é a invasão da realidade de Deus na esfera humana. Esse é o nosso último conceito e é onde basicamente as nossas aulas vão acontecer. Que é quando a glória de Deus invade a esfera humana. Aqui em Ezequiel, a glória de Deus não invadiu necessariamente a esfera humana, porque ele estava tendo uma visão. E a visão, ela nunca acontece na esfera terrena, ok? Visão é algo que ocorre na esfera espiritual. Agora, nós vamos ver ao longo da história a glória de Deus sendo manifesta ao homem. Então, quando é que ela invade a esfera humana? É quando Deus decide manifestar a sua glória de forma tangível ao homem. É quando o homem vê, é quando o homem tem os seus sentidos embriagados na glória. Então, Deus permite que a sua glória seja manifesta aos sentidos humanos. É quando ela passa da esfera espiritual, da esfera sobrenatural e adentra o natural.
quando ela adentra o natural, que é o nosso natural, essa glória ela se torna tangível. E aí nós vamos ter, ao decorrer da Bíblia, o Senhor manifestando essa glória aos homens, tentando manifestar essa glória aos homens. Então, lá no Antigo Testamento, por exemplo, onde foi o primeiro lugar onde Deus manifestou a sua glória, gente? Onde vocês conseguem lembrar? Puxa na memória aí. Onde a glória começou a ser tangível. Pode falar sem medo. Abraão, antes de Abraão. Antes de Noé. Quando ele criou o homem. Porque Adão e Eva desfrutavam de uma glória que se perdeu depois. O pecado entrou, quebrou essa conexão. Mas eles tinham um contato com a glória porque Deus vinha até o jardim. Eles ouviam a voz, e tem muita coisa a mais dentro do jardim que não é descrito para nós. A presença lá era muito diferente, como Deus falava, como Deus os visitava. O que a gente tem no texto é que, na viração do dia, Deus os visitava. Visitava como? Não é descrito para a gente. Entendeu? E o pecado acabou quebrando isso. Então, eles foram removidos da esfera espiritual, da esfera celestial, onde Deus visitava, e foram removidos desta manifestação da glória de Deus. Porque precisou vir todo um caminho de novo aí para isso acontecer. E Deus foi manifestando sua glória de formas diferentes. Mas o que esses homens, o que eles tinham, o que Adão e Eva tinham, era algo excepcional. Então, ali eu já tenho a primeira manifestação da glória de Deus, que era aquilo que Deus tinha para o homem. E que o pecado não deixa que Deus mais manifeste essa glória desse jeito. Você não fica escutando a voz do Senhor assim, audível. Né? Embora algumas pessoas tenham algumas experiências aí, mas não é essa do jardim. Tá bom? Mas aí o que aconteceu? O pecado veio, né? Perdeu, teve uma quebra disso. E aí, conforme vai passando o tempo, o Senhor vai manifestando a sua glória de formas diferentes. E aí, essa manifestação, ela vai ganhando um cunho mais coletivo e não individual. Tá? Embora o Senhor tenha falado com Noé, ele tenha falado com Abraão, essa glória ela vai ganhando um outro cunho de manifestação. E aonde ela vai ganhar esse ápice, essa aparência mesmo, vai ser na peregrinação, que nós vimos ali na aula passada. Quando o povo sai do êxodo em direção a Canaã, o Senhor já começa a trazer manifestações da glória dele. Nós vamos ter a questão da nuvem, da coluna de fogo. Aí disso a gente vai para a tenda. Havia a tenda do encontro, que eu vou falar para vocês sobre a tenda do encontro em uma aula, que é diferente do tabernáculo, que veio antes. Aí vem o tabernáculo. Então, vem todas essas aparições no Antigo Testamento. Vai vir a Shekinah, já vou falar dela, no Templo de Salomão. Todas essas manifestações, elas vão acontecendo ali no Antigo Testamento. Tá? E aí, no Novo Testamento, nós vamos ter como principal invasão da glória de Deus na terra, a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus. A gente não pode deixar Jesus de lado quando fala da glória de Deus. Porque a glória de Deus ali encarnou. Tá? João 1, eu sei que você já sabe de cor. Mas vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, vamos, Hannah, que já é 11:07. Cadê? Você passa um pouco, vem. João capítulo 1, a gente vê o verso 1 e o 14, ó. No princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida e sua vida trouxe luz a todos.
E aí pula comigo agora para o 14. Assim a palavra tornou-se ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Por isso que Jesus olhou para muitos e falou assim: vocês querem ver o Pai? Olha para mim. Então, Jesus é a pessoa da encarnação da glória de Deus. Então, essa glória de Deus, ela é manifesta no Novo Testamento para quem? Na pessoa de Jesus. Quem teve a oportunidade de conhecer Jesus em terra, e, gente, essa glória ela era tangível. Essa glória ela era vista por todos. Essa glória podia ser tocada. Entendeu? Olha que coisa forte. Não é só Jesus, o Filho de Deus, mas pensa numa glória que pode ser tocada. Então, Jesus era tangível e ele é a principal representação da manifestação da glória de Deus invadindo a esfera humana. Jesus encarnou, veio à terra, se manifestou e as pessoas viram a glória de Deus na pessoa de Jesus. Então, ele é a principal manifestação da glória e foi tangível aos olhos de todos. Agora, nós estamos vendo Jesus em carne e osso? Não. A gente tem uma nuvem ali, uma coluna de fogo ao entrar na igreja? Não temos. Mas e aí, acabou? Não tem mais manifestações da glória de Deus para nós? É isso que a gente vai descobrir ao decorrer das aulas. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está descobrindo, estudando com a palavra quais foram os sentidos aplicados e quais foram as manifestações. Tá bom? Agora, nós vamos para a segunda parte, que é discernir a diferença entre glória e presença. Deixa eu pegar, isso aqui está melhor. Ficou horrível. Vamos mudar. Perfeccionismo, vamos lá. Eu estou fazendo assim, que é para eu conseguir colocar algumas coisas embaixo. Glória versus presença. Gente, a glória é diferente da presença. Antes de eu explicar por que elas são diferentes, deixa eu explicar para vocês como é que começou a correlação entre elas. Então, lembra, galera, da comunicação, já pode colocar a arca aqui para mim, por favor? A imagem da arca. Enquanto eles vão colocando, para a gente ganhar tempo, já abre sua Bíblia em Êxodo 25. Êxodo 25. Êxodo capítulo 25, verso 22. Vamos ler o 21 e o 22, para a gente entender. Lê comigo e eu já explico. Ó. Aqui ele está falando, gente, nessa passagem, sobre a construção da Arca da Aliança. Como que seria a Arca da Aliança, tá? Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali, sobre a tampa, que é o lugar de expiação. O que é esse lugar de expiação? É onde era derramado o sangue aspergido uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Gente, olha a arca ali, ó. Tá vendo? Ela tem os varais gigantes, que são essas varas aqui do lado. A arca é tudo isso. Em cima é a tampa, chamada de tampa do propiciatório. E tem 2 querubins, estão vendo? Um de frente para o outro. Isso aqui é uma imagem representativa, obviamente feita de acordo com o que a gente lê na Bíblia, tá, gente? A arca mesmo sumiu. Os querubins estão um de frente para o outro. Estão vendo? O que a gente acabou de ler aqui? Quando Moisés construiu a arca, Deus falou para ele: eu vou falar com você, a minha voz vai sair do meio desses querubins. Está vendo ali o espaço vazio? Quando Moisés adentrava o Santo dos Santos, ou o sumo sacerdote adentrasse, essa região para eles ali era a região de máxima glória. Porque
Deus falou para ele que falaria com ele dali. Então Moisés conseguia descrever: eu escuto a voz do Senhor saindo do meio dos querubins. Então o povo começou a interpretar a arca, a se relacionar com a arca como a presença de Deus. Porque aonde Deus está na mente do israelita, onde ele entendia nesse momento de peregrinação, que a presença de Deus estava na arca, que a arca representava a presença de Deus, porque a voz de Deus emanava daqui. Fora que o sacrifício anual pelo sumo sacerdote era aspergido ali. Então todo o ritual trazia essa ideia de presença. Então, quando o judeu pensava em arca, ele pensava em presença. E a arca esteve presente nos grandes momentos de vitória do povo de Israel. Quando os muros de Jericó caíram, que eles estavam dando as voltas, os sacerdotes estavam na frente da fila, segurando a arca. Em muitas guerras e conflitos, os sacerdotes saíam carregando a arca. Então, o povo de Israel começou a correlacionar presença com glória. Porque aonde nós estamos com a arca, o Senhor está presente. E quando o Senhor está presente, Ele se manifesta. Ele vem com poder e grande glória. Então, as pessoas começaram a associar presença e glória como sendo sinônimas ou como uma codependendo da outra. E aí nós vamos ver agora que são coisas diferentes. Por quê? Que é algo que o povo de Israel não tinha percebido ainda, e a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou explicar para vocês quando a glória se retira, que ela se retira aos poucos, e que a gente pode confundir, achando que porque tem presença, tem glória. Então, o que a gente vai aprender hoje? Quando eu tenho glória, automaticamente eu tenho presença. Mas não necessariamente ter presença quer dizer ter glória. Eu posso ter presença e não ter glória. Mas a glória vem acompanhada da presença. E a gente vai ver melhor isso na próxima aula, mas eu já vou adiantar hoje. Porque nós temos uma tendência, porque nós usamos como sinônimo, gente. O culto foi uma glória, por quê? Porque eu senti a presença. Então, nós temos o hábito de correlacionar os dois como se eles fossem sinônimos. A presença do Senhor vinha sobre a arca, falava com Moisés, sim. Existiram momentos em que o povo, com a arca, Deus operou, sim. Mas não foi por causa da arca em si. Era pela obediência. Eram outras coisas correlacionadas que o povo de Israel começou a tratar a arca como fetiche. Vamos levar a arca para tudo quanto é coisa, porque a gente vai ter a glória de Deus por causa da arca. A arca virou um fetiche para eles, tá? Então, eu posso ter presença e não ter glória. Mas toda vez que eu tenho glória, aquela presença vem acompanhada na glória. Ok? Qual é a diferença de uma para outra, gente? A glória é sempre objetiva. E a presença é, em sua maioria, subjetiva. Me dá. Deus vai te dar, Sônia, todos nós. Me dá graça para explicar e graça para vocês entenderem. A glória é objetiva. O que é algo objetivo? É algo que tem um ponto em comum para todos. Ela é o que é, do jeito que é, igual para todos. A presença é subjetiva, porque ela é individual. Puxa aqui embaixo da presença, que não vai dar para eu escrever aqui. Coloca embaixo dela, individual, da presença. Individual. Diferente. Individual. Diferente. E aí você pode colocar também experiências. Ela é individual, ela é diferente para cada pessoa e ela é baseada em experiências. Não.
Não, teve toda uma história relacionada com isso que eu vou tratar até na próxima aula, quando eles carregaram sobre carroças, não era para carregar, mas tem todo um perfil histórico do povo de Israel. Ah, ali é a maneira como eles já tratavam de forma errada a arca, mas aqui o que eu estou tratando com vocês é o fetiche, é eu ter uma ideia sobre algo que não é aquilo. Um amuleto da sorte, é isso. Entendeu? Eles, além da questão de desobediência do povo, o que eles tinham em relação à arca é fazer da arca um amuleto. Porque eu tenho a arca, eu tenho a presença, e porque eu tenho a presença, automaticamente eu tenho a glória. Presença e glória não caminham juntos de forma automática. E eu vou explicar melhor agora, vocês já vão entender mais. Isso é o que eu vou explicar agora. Ó, presta atenção. A presença, ela é subjetiva. Por que ela é subjetiva? Ela é individual. Cada pessoa vai experimentar a presença de um jeito. Por quê? Porque ela vai ser influenciada por 3 coisas, no mínimo. Coloca aí. A presença sofre influência de 3 coisas. A primeira, fé. Alguns creem na presença, na manifestação da presença de Deus, outros não. Acha que é viagem demais. Eu estou sentindo arrepio do ar-condicionado, isso não é Deus. Segura que eu já vou explicar melhor. Fé, concentração e singularidade. Fé, concentração e singularidade. Gente, a presença é diferente da glória, porque o que acontece? Entenda uma coisa, eu não estou falando mal da presença, tá? Eu estou distinguindo para vocês. Em nenhum momento eu estou dizendo que a presença é ruim, pelo amor de Deus. Tem igrejas por aí que já não valorizam nem mais a presença. O culto é tão morto, a liturgia é tão necessária, que você mencionar a presença de Deus é heresia. Não existe isso. Deus quer padrão. Coisa perfeita, bonitinha. Então, o que acontece? A presença ela é subjetiva, ela é individual, ela é singular. É por isso que, às vezes, você tem um culto cheio da presença, e você vira para alguém e fala, meu, que culto hoje, né? Foi uma bênção, senti muita presença de Deus. E a pessoa pode, de repente, olhar para você e falar, eu não senti nada. Ela é subjetiva. Ou pode acontecer o que a gente faz assim, de repente alguém tem a sua singularidade, de quando sente a presença, ele pula, ele bate palma, o outro chora, contrito. Não quer dizer que ele não esteja sentindo na mesma intensidade. Só que nós temos a mania, o defeito de olhar para o João e falar, nossa, meu Deus, que cara frio. Está sentindo nada e o cara está lá dentro assim, ó, meu Deus, eu vou explodir. É a singularidade dele com a presença. Então, a presença ela é subjetiva, ela é singular, o Senhor vem, ele vem de acordo com aquilo que ele quer tratar. E nós vamos nos movimentando nessa presença. Uns vão se soltando mais, outros vão adentrando mais a essa presença, mas ela é subjetiva. Então, eu não estou desvalorizando a presença, ela tem que ser valorizada. Nós temos que adentrar a esfera de Deus, querer entrar nessa esfera espiritual, querer render glórias e adoração ao Senhor, mas buscando a face de Deus. Eu não busco a presença, eu não busco a glória, eu busco a Deus. Porque eu busco a Deus, o Senhor se faz presente e manifesta a sua presença. O que não quer dizer que porque Deus manifestou a sua presença, Ele vai manifestar a sua glória. Porque para manifestar a glória, são níveis mais profundos. E para manifestar a glória, no que diz respeito ao coletivo, todo o coletivo é impactado. Não existe glória manifesta em uma pessoa e o restante não. Não existe isso, a gente vai ver pela palavra. Que não. É por isso que a gente tem que acordar para a realidade da glória. Se eu quero glória, eu vou ter que lembrar que essa glória vai ser objetiva. Não vai ser subjetiva. Todos vão encarar aquela glória, ela vai ser tangível aos que estão ali do mesmo jeito. O impacto dela, a manifestação.
Só que Deus não vai manifestar glória sem algumas coisas serem limpas primeiro, e que a gente vai falar em muitas outras aulas depois. Fala. Não, não é nível. São tipos diferentes de manifestação. Uhum. Sim. Se precisa que a igreja esteja num nível para que ela seja manifestada? Isso. A glória não. Desceu, varreu. É como se fosse isso. Tá? Mas ela, quando ela vem, por isso que eu trouxe a minha frase de ela é irresistível, ela é imprevisível, porque quando essa glória é manifesta, ela é manifesta de forma igual. Ela é tangível. Tá? Isso, não é que todos estão buscando. Às vezes, porque alguns estão buscando, o Senhor fala, vem. Só que quando Ele vem, filho, ninguém fica de pé. É isso que eu quero explicar para vocês. Porque você fala assim, não, hoje o Senhor desceu com glória. Não. Quantos sentiram? 3? 3 foram impactados, não foi glória, foi presença. Porque você estava com a sua fé alerta, porque você estava atento ao culto. Tem gente que fica assim, mano, eu estou quase sentindo, mas eu perdi o fio da meada. Você já viu um negócio assim? Sei, seu filho. Gente, eu falei para o Luiz esses dias, eu falei assim, eu estou com muita dificuldade em relação ao Gael. Porque eu estou tentando dar a minha adoração ao Senhor e o Gael tentando fugir para subir no altar, para mexer no celular. Fez quase uma compra no Mercado Livre no culto. Eu estou com muita dificuldade. Então, assim, gente, essa sintonia não acontece, né? Agora, porque você... É que nem um avivamento. Poucas pessoas iniciam a buscar. Quando o Senhor vem com o avivamento, filho, o avivamento é um tipo de manifestação da glória de Deus. Quando vem, arrasta, varre. Inclusive, já faço merchan, assista às aulas de avivamento que eu dei no ano passado. Vocês vão entender um pouco melhor isso aqui. Mas vamos para a Bíblia? Vamos entender? Ah, tá. Agora coloca aqui na glória. Ó, por que ela é objetiva? Coloca aí. Sim, eu já vou citar ela como exemplo. Ó, gente, a glória. Por que ela é objetiva? Porque Deus passa de impressões espirituais. Deus passa de impressões espirituais. Puxa uma setinha aqui, ó, no objetiva da glória. Deus passa de impressões espirituais para manifestações físicas. Deus passa de impressões espirituais, porque a presença é isso, é uma impressão espiritual. São impressões. Mas aí Deus adentra a esfera humana e Ele traz a sua manifestação física aos nossos sentidos. Você já vai entender isso melhor agora no exemplo bíblico. Vamos ver o Templo de Salomão, quando ele foi construído? Abre comigo aí 2 Crônicas, capítulo 5. O que acontece aqui? O templo acabou de ser construído quando você vai abrindo. E eles precisavam transportar a arca, né, que estava na cidade de Davi, no tabernáculo que Davi tinha construído, e trazer ela agora para dentro do 2 Crônicas 5. E vai trazer agora para dentro do templo. O templo já construiu, está lindo, magnífico. Agora os sacerdotes vão ter que transportar a arca da cidade de Davi, do tabernáculo de Davi, para dentro do templo de Salomão. E o que acontece, gente? A glória de Deus veio nesse lugar. Vamos ler? Lê comigo a partir do 11. Eu ia ler só o último, mas para quem nunca leu, vamos ler esse daqui. 2 Crônicas 11, vê aí comigo. 5:11. Então os sacerdotes saíram do lugar santo. Lembra que era dividido em santo, santo dos santos? Todos eles haviam se purificado, estivessem ou não de serviço naquele dia. Vai pegando os ganchos aí, ó. Estavam ou não de serviço, eles tinham feito o quê? Se purificado, buscando.
E os levitas que eram músicos, claro, né, gente, que tinha todo um ritual da lei de Moisés para isso, tinha um direcionamento para isso, tá? Não foi espontâneo. E os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e todos os seus filhos e parentes, vestiam roupas de linho fino e estavam em pé do lado leste do altar, tocando símbolos, liras e harpas. 120 sacerdotes tocando trombetas os acompanhavam. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvavam e agradeceram ao Senhor. Acompanhados de trombetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as vozes e louvaram o Senhor com estas palavras: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Nesse momento, uma densa nuvem encheu o templo. O que encheu o templo? Uma densa nuvem. Essa densa nuvem não é descrita aqui por Esdras, que quem provavelmente escreveu 1 Crônicas. O povo viu, todos os sacerdotes viram a nuvem descer. A nuvem encheu o templo. Então, lembra que eu falei que ela é objetiva porque ela é tangível? Todos estavam vendo a nuvem. Não era de 121, de 120, 20. Todos viram a nuvem descer. E a nuvem encheu o templo. Agora, olha o que aconteceu. A glória do Senhor manifestou aqui. E nessa manifestação, o que aconteceu? Com isso, os sacerdotes não puderam dar continuidade a seus serviços, pois a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Eles ficaram no chão, gente. Acabou. Eles não conseguiram dar continuidade no serviço sacerdotal. Na hora que a glória veio, eles não conseguiram ficar de pé. Aí passa um pouquinho, Salomão vai assumir, vai fazer uma oração e vai acontecer uma nova glória de novo. Que eu vou ler agora com vocês. Mas quando a manifestação da glória do Senhor vem, ela impacta, ela traz impactos. É por isso que muitos talvez não queiram falar sobre o assunto, ou não aceitem essa manifestação para os dias de hoje, porque isso lembra um pouco desordem. Entendeu? Os sacerdotes tinham que entrar, tinham que cumprir todo o trabalho, mas quando a nuvem veio, ninguém conseguiu cumprir. Estava a serviço ou não, ela veio a todos. Embora eles tenham obedecido todo o ritual de purificação, quem estava ou não de serviço, mas o louvor era uníssono, algo já estava, a presença já estava ali. Você vê a presença no louvor, você vê a presença na preparação. Quando a glória veio, filho, já era, impactou, caiu, não conseguiu mais levantar. Agora, olha o que acontece no 7. A gente vai adentrar ainda nesses pormenores nas outras aulas, tá? É que eu quero mostrar para vocês a diferença de um para outro. Olha o 7, verso 1. Quando Salomão terminou de orar, gente, imagina acontecer um negócio desse. Desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios. Todo mundo viu esse fogo descendo. E a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Aqui ele linkou presença com a glória, porque não tem glória sem presença, mas tem presença sem glória. A presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo. Lá, eles já estavam dentro. Eles ficaram no chão. Gente, a glória era tanto que eles não conseguiam entrar. Não dava para entrar no templo de tamanha glória do Senhor. Existem relatos de avivamento, onde as pessoas paravam num determinado local, onde estava ocorrendo o avivamento, e elas não conseguiam descer do carro. Porque a glória do Senhor invadia quarteirões. Tem relatos, olha, né? Tem relatos de pessoas, de livros, gente, isso que eu já li em livros, de pessoas que, quando a glória do Senhor estava manifesta lá, o cara não conseguia entrar no bar para beber. Ele saía do bar e corria para a igreja, se jogava e falava: eu quero Jesus. E todo mundo trazendo um exemplo de avivamento, porque é mais real para os nossos dias. Não é real a nuvem, ultimamente, tá? Então, aqui eles não conseguiam nem entrar no templo. Tamanha manifestação da glória de Deus. E ela era tangível. Fala, Luiz. Lá vem. Sim. Uma fumaça. Essa nuvem é isso daqui, Luiz, ó. Essa nuvem é uma palavra que a gente gosta de colocar em canções, em grupos.
Shekinah. Habitar. Todos. Aos sacerdotes. Não, ela estava dentro do templo. Dentro do templo, sim. Sim, ela é visível. É como eu te falei, por exemplo, um bêbado, uma pessoa que não era de Cristo, na experiência do avivamento. Por causa da presença varrendo o quarteirão, ela corre para dentro da igreja. Que é isso? Que é isso? Tá? Oi. E cai. É a presença muito forte sobre você, não é a glória. É a presença muito forte. Porque você se permitiu, porque você tem a fé, ou porque aquilo é a sua experiência com Deus. São experiências. É individual. Tá? Todos teriam a mesma... Eu não digo não necessariamente assim, é o mesmo impacto, mas antecede, porque o tangível vem primeiro. Então, todo mundo vê a nuvem, todo mundo tem aquele impacto da nuvem. Agora, continua o texto comigo, para vocês verem, entender melhor isso, Luiz. Os israelitas viram o fogo descer. Foi só Salomão que viu o fogo descer? Ele estava oferecendo, os sacerdotes estavam oferecendo sacrifício. Eu estou no versículo 2, eu acho. 3:7. Os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo. Prostraram-se com o rosto no chão. Adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Gente, não tem como ficar de pé diante da glória. A reverência é absoluta. Não tem como. Você não vai ler nenhum texto falando: nossa, estou vendo a glória de Deus, que bonitinha. É um sentimento de comiseração. Aquilo é tão sobrenatural, é tão acima de você que você se rende. Para acabar. Exemplos, por exemplo, no Novo Testamento. A transfiguração. Presença ou glória? Quem acha que é presença? A transfiguração, gente, um monte da transfiguração. Jesus subiu com Pedro, Tiago e João. E lá Moisés se revelou, Moisés e Elias. Aquilo foi presença ou glória? Por que glória, gente? Porque não foi só Pedro que... gente, eu estou vendo Elias aqui, vocês estão vendo? Todos viram, todos foram impactados. Eu não vou correlacionar aqui como é que eles reagiram, queriam construir cabana, não vou falar dos erros. Estou falando do impacto, tá? Então, todos eles viram a manifestação. Aquilo foi algo glorioso. O Pentecoste, presença ou glória? Glória, porque o texto diz que um vento impetuoso entrou no templo. Os 120 ouviram o som daquilo, gente. Sei lá como é que era aquilo. Todo mundo ouviu aquilo. E no mesmo instante, línguas foram repartidas sobre todos. Dos 120 não ficou um de fora. Ok? Não ficou um de fora. Então, é só para vocês entenderem como a glória de Deus ela é objetiva e a presença é subjetiva. Sobre a Shekinah. A Shekinah é uma expressão hebraica que significa habitar ou residir com. Shekinah. Uma palavra hebraica que vai significar habitar ou residir com. Então, quando nós vemos a Shekinah na palavra do Senhor, geralmente ela está relacionada ao templo. Toda vez que essa nuvem descia no serviço sacerdotal, eles passaram a chamar de Shekinah. Tá bom? Com a glória. Tá? E que glória é essa? Geralmente era a glória de luz muito forte ou de nuvem. Quando eles tinham essa manifestação especificamente, era atribuída como Shekinah. Tá bom? Era habitar, residir com. Quer dizer que o Senhor estava habitando ali, residindo ali naquele momento, fazendo uma grande manifestação. Beleza? Gente, ficou dúvidas sobre isso? Alguma pergunta? Oi.
É, que eles começaram a correlacionar no sentido de que porque tem presença vai ter glória. Não, não tem nada a ver, tá? Quando a glória do Senhor é manifesta, nada impede. Nunca vai ter aquela coisa do tipo, nossa, Deus ia manifestar a glória, mas a gente parou para colher ofertas. Isso não existe. Não existe nada de liturgia que impede a glória e também não existe nada especificamente na liturgia que provoque a glória. A glória é provocada por nós, é a nossa adoração. A gente tem a ideia de que a glória é provocada pelo louvor, por exemplo. Você pode louvar coisas muito bonitas. Se todo mundo estiver louvando de forma podre, não vai ter nem presença. Então, não é a liturgia, embora o louvor traga a presença, chame a presença do Senhor, não é nada de liturgia, somos nós. Tá? E tudo isso a gente vai ver na próxima aula, a gente vai se adentrar um pouquinho mais. Beleza? Sim. Sim, ela vai trazer o impacto que Deus quer que ela tenha sobre todos. Tá? Oi. Então, mas as pessoas que vivenciaram a glória, tá? Ali foi um evento depois, quando Pedro foi discursar sobre aquilo, mas mesmo assim, ele estava tanto sob o efeito da glória que quando ele pregou, 3.000 se converteram. Essa glória trouxe um choque para alguns de fora, mas depois que ele passou a pregar sobre o efeito da glória ainda, você teve a conversão. Quer dizer, o resultado não se perde. Isso, naquele ambiente, ela vai se espalhando. Tá? Então, não é uma coisa, por exemplo, manifestou a glória aqui, pum, eclodiu no mundo inteiro. Não é bomba atômica. Né? Então, aqui a gente acha que a glória é uma bomba de Hiroshima e Nagasaki que vai pegar tudo que está ao redor. Não é bem isso, tá? É. Beleza? Ficaram com gostinho de quero mais? Para a próxima aula? Oi. Um ponto de? Ah. Uhum. Não. Sim. Lembrando que a glória ainda é a mesma. São manifestações diferentes do que o Denis está conotando ali. Não tinha mais nuvem no Novo Testamento. Não tinha toda aquela coisa, né, da coluna. Não tinha, por exemplo, de repente, a nuvem descendo no templo. Até porque eu já estou falando aqui da igreja de Cristo. Né? Até porque o templo de Herodes já foi depois derrubado na invasão romana e na destruição de Roma. Então, muita coisa muda ali. Mas a glória do Senhor ainda é manifesta. Os tipos de manifestações são diferentes. O que não quer dizer que a glória seja outra. Ok? Beleza? Ficou claro? Então, gente, não falta domingo que vem, né? Não perde. Se vocês ficaram com gostinho de quero mais, vamos nos aprofundar. E aí, o que a gente vai entender?
eu quero trabalhar muitos conceitos com vocês que nos ajude não a ficar preso na manifestação da glória em si. Porque, gente, não existe uma regra como o Senhor vai manifestar a sua glória. Eu quero que vocês entendam o caminho para essa glória, entender por que a gente acha que tem a presença e tem a glória, sendo que não é a mesma coisa. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar como é que a glória se afasta, né? E eu ajo como se ela estivesse lá, e isso é por estágios, não é de uma vez. Fala-me. Ela se manifesta, mas ela não é perceptível. Porque a presença está ali, mas eu não consigo ter a percepção dela. É que nem, por exemplo, quando eu falei sobre a aula de jejum. O jejum, ele não te dá poder, mas ele te ajuda a ter uma percepção do sobrenatural. A presença está ali para ele, mas ele não tem a percepção da presença, porque ele está disperso. Tá? Não é que ele se tornou inacessível à presença, é que a percepção não ocorre. Tá bom? Beleza? Foi? Vamos orar então? Então, gente, domingo que vem eu espero vocês aqui. Tá? Em nome de Jesus, vamos continuar firme e forte, que a gente tem mais coisas. Por hoje é só, senão fica muita informação na nossa cabeça. Tá? Já comecem a refletir sobre isso hoje, para a vida de vocês. Poxa, se glória e presença não são a mesma coisa, meu Deus, eu quero a glória. Porque se com a presença nós já estamos assim, o que seria de nós, igreja do Senhor, se a glória viesse sobre nós? Não só sobre a ID, gente, sobre a igreja de Cristo. A igreja de Cristo hoje precisa da manifestação da glória de Deus. Mas estamos negligenciando a glória por muitas questões aí, até teológicas, discursando, e estamos dispensando até a própria presença, porque já tem lugares que não tem nem presença mais. Tá bom? Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos por esta aula, te bendizemos, Senhor, porque foi uma bênção. Eu sei que o Senhor está nos ensinando, nos preparando para um novo tempo, porque o Senhor tem coisas reservadas para nós ainda nessa dispensação terrena, assim cremos, até chegarmos, Pai, na glória celestial e sermos invadidos com toda a supremacia da glória que o Senhor tem para nós. Senhor, no nome de Jesus, nos leve em paz para os nossos lares, nos traga em segurança para o culto à noite, que possamos estar atentos, porque se ainda o Senhor não decidiu derramar a glória, que no mínimo tenhamos a presença, que no mínimo nós tenhamos fé o suficiente, que no mínimo nós não tenhamos distração e que no mínimo o Senhor nos encontre na nossa singularidade, não importa como seja, desde que seja. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vão com Deus. Quem quiser ver o livro aqui, vem aqui na frente. Quem quiser mais dica de leitura, vem cá falar comigo.